Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 233. Então, como eu estava dizendo, aqui, sentar-se-ão de redor da mesa e colocar-lhe em cima, espalmadas as mãos, sem pressão nem esforço muscular, né? Então, Kardec, mais futuramente, ele chegou à conclusão de que não havia necessidade desse processo todo, né? A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou, olha só para você ver, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tá vendo só? Nós falamos aqui embasado em causas. Nós não falamos aqui besteira, não, entendeu? Aonde é que se fundamenta isso? Eu inventei. Não, aqui nós não podemos inventar. Até as histórias que eu conto aqui são histórias fundamentadas, que às vezes as pessoas não conseguem assim assimilar, entender, mas a gente respeita, não é? Mas são histórias fundamentadas. Se a pessoa conseguisse captar o que nós queremos através daquelas histórias transmitir, olha, a pessoa ela absorveria assim um material muito profundo, sabe? É igual, por exemplo, aqui, por exemplo, falando com você aqui, se eu quisesse fazer um resumo do Livro dos Médiuns todo em 10 vídeos, eu faria. Porque aqui na minha consciência, na minha memória, né? Nesses departamentos, eu tenho todas as matérias do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, da Gênesis, né? Do Evangelho, registrado nesses departamentos em mim. Então eu faria aqui um resumão, vamos dizer assim, né? Em vez de fazer esse esmiuçamento aqui, que é só o Livro dos Espíritos, nós tivemos que fazer 2.500 vídeos para resumir o Livro dos Espíritos, mas é aquela pincelada só também, foi só uma pinceladinha. Nós poderíamos ter feito uns 10 vídeos só do Livro dos Espíritos, num resumão. Porque eu tenho guardado aqui na minha cachola aqui, na cabeça do velho, está guardado aqui, tudo que fala-se a respeito do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns também. Mas é interessante, né, a gente ir analisando, né, trocando ideia aqui e tal, tudo mais, até pelo fato de vocês, assim, não só poder acompanhar, aqueles que quiserem acompanhar, uma oportunidade as pessoas estão tendo, né, de estudar junto com a gente, isso é muito prazeroso, e também de vocês, assim, ficar sabendo, né, que tem mais um doido aqui na Terra, né, esse doido sou eu. Né? Então, olha só para você ver o que nós havíamos dito. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno,
recomendavam muitas precauções que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Então não há necessidade nesse negócio de fechar a corrente. Não existe esse negócio de fechar a corrente, apertar o dedinho, apertar o dedão. Para que isso? Mas lá na época de Kardec era necessário. Porque lá naquela época tudo era, vou usar esse termo, tudo era novidade, tudo encontrava-se em experimento, né? Tudo encontrava-se em forma de experimento. Hoje não. Hoje nós abrimos o livro, nós estudamos de capa a capa, saímos do final um best-seller no assunto, porque já está tudo pronto. É como, por exemplo, vamos pensar por esse outro lado. A pessoa vai ao médico. Ai, doutor, eu tô com uma cólica, né? Isso não é só mulher, não. Homem também, cólica de rins, que dá em todo mundo. Vamos pensar por esse lado agora, porque é mais fácil. Não vai falar das mulheres, aí não é justo. Ai, doutor, eu tô com cólica de rins. Você tá com cólica de rins? Tá. Vou te receitar aqui um soro com Buscopan. Você procura ali dentro no postinho as enfermeiras, elas vão ministrar um sorinho com Buscopan em você. Daqui 10 minutinhos você vai estar ótimo. Só que nós vamos ter que fazer um examezinho aí para poder ver a causa dessa dor. Beleza, doutor? Então a pessoa está rolando no chão, a pessoa está vomitando, porque quem teve cólica de rins sabe como que é o negócio. Deus que me livre, né? E ele vai lá no postinho lá dentro, as enfermeiras, aquelas abençoadas, aquelas almas divinas, né? Pau o sorinho ali na veia dele. 10 minutinhos depois, você vai ver onde vai parar essa história. 10 minutinhos depois, desaparece a dor. Só que tem um porém. Ninguém agradece a Deus por aquele soro, por aquele Buscopan, pelo trabalho daquelas enfermeiras e o trabalho daquele médico. Eles são obrigados. Eles podem até, pelo fato da remuneração, ser obrigado. Mas nós, por uma questão de reconhecimento e agradecido que somos por Deus, nós temos que orar por todos que existem aqui na face da terra. Orar pelos gari, né? Orar por todo mundo. Uma outra questão faz parte desse assunto aqui. Você entendeu? Se fundamenta nesse assunto, esse comentário meu aqui. Muitas pessoas tomam o Buscopan e não agradece os cientistas que desenvolveram essa fórmula lá no laboratório. Gente, o problema meu, sabe o que é? Sabe por que os bons espíritos, às vezes, eles têm um pouquinho de paciência comigo? Porque eu sou muito detalhista. Eu sou carne de pescoço. Então, quando eu falo que eu sou carne de pescoço, é porque eu sou detalhista. Eu sou minucioso. Olha onde eu vou mexer. Quem, mediante essa situação, pensa em laboratório? Quantos anos um químico, né, um médico especialista, um cientista, um químico, trabalhou ali desenvolvendo aquela fórmula do Buscopan, da anestesia. Quantos anos trabalhando? Quantos
testes nos cobaias, nos animais, nós temos que agradecer os animais também, porque eles foram cobaias daqueles medicamentos. Quantas noites sem dormir ficaram aqueles, pode ser que ficaram aqueles, né, estudiosos nos laboratórios, para depois de 3, 4, 5, 10 anos, aparece na prateleira da farmácia, Buscopan. A pessoa toma lá, desaparece a dor. E isso só um remédio, eu estou dizendo. Se nós fossemos falar de todos os remédios, ficaria o resto da eternidade aqui. Mas falando já dá para as pessoas raciocinar que todos obedecem os mesmos parâmetros. Todos. O médico não vai lá no fundo da horta e pega um pouco de erva cidreira, um pouco disso, um pouco daquilo, cozinha e mistura ali na farinha, né, que é o placebo, e já transforma em pílula e já dá para as pessoas tomar. Não, gente, não é assim não. Olha, mas isso eu sei. Mas se você sabe, então por que não rezou ainda para esse povo? Também tem hora que eu fico brigando comigo mesmo. Doido, né? E os medicamentos psiquiátricos, que eles associam tudo, eles estudam os transtornos do paciente e eles fabricam aquele medicamento que aquele item correspondente necessita no organismo, seja do João, seja do Pedro, do Antônio, do José, do Benedito. Então nós temos que agradecer mais a Deus, sabe, por esses seres. Então olha só para você ver. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos, né? Então, olha aqui, ó, verificou serem absolutamente inúteis esse ritual, né, dos dedinhos, fechar a roda, fechar o círculo, né, fechar a corrente, né? Mas tem mais aqui. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Então, na época também existiam as alternações de sexos, né? Então, vamos dizer assim, nesta cadeira aqui, senta um homem. Ao lado dele, senta uma mulher. Ao lado dela, de lá, senta um outro homem. Alternações de sexo. Sexos alternados. Porque se sentasse 2 mulheres, 3 mulheres sequencialmente, não ocorreria, né? O fenômeno não se dava. Mas você entende que isso lá no princípio foi um estudo que Kardec fez. Mas Kardec mesmo, aqui ele usou esse item. Ó. A princípio, como se ignorasse as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou ser absolutamente inútil. Então, tudo isso foi inútil. Kardec enxergou que isso tudo seria inútil, porque não estava nesse procedimento o princípio, a causa não estava ali, né? Nesse ritual. Isso é ritual, mas é lamentável dizer que muitas casas espíritas ainda né? Eles pegaram isso aqui de Kardec, não separaram o joio do trigo e ainda continuam realizando os trabalhos dessa forma aqui, né?
Tal, por exemplo, a alternação do sexo. Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Agora você viu só, né? O dedo. Encostar o dedinho no outro. Então, você encosta o dedinho no dedinho da tua amiga encosta o dedinho. É aquilo que eu expliquei. Dedão seu com o teu dedão, né? Vou explicar de novo, eu sou terrível nesse sentido. Você tem que encostar os dois aqui, ó. Tum. E esse dedo aqui você encosta ele no dedo da tua amiga. E assim sequencialmente todo mundo fecha a roda. Mãozinhas espalmadas na mesa ali, né? De leve, não pode pressionar a mão, né? Mas depois Kardec viu que não era por aí, isso era ritual, não havia necessidade disso. Mas Kardec tinha que realizar isso, porque estava no princípio dos estudos. Então, vamos usar esse termo. Kardec era Kardec, mesmo ele estudando os fenômenos espírita, para chegar a uma conclusão dos fatos, ele era ignorante dos fatos. Então ele tinha que realizar todos esses procedimentos para ver onde estava o acerto, onde é que estava o erro, você entendeu? Ele tinha. É como, por exemplo, você quando vai pescar, você não joga uma quirelinha ali na represa primeiro e fica observando para ver se os peixinhos começam a comer aquela quirelinha? Aí você pensa assim, opa, se tem o pequenininho, tem o grandão. Olha só para você ver o instinto de inteligência do ser humano. Ele joga a quirelinha primeiro. Aí ele, depois joga lá, grandão vem. Peixão grande. Não é? Ninguém chega assim numa represa que ele nunca pescou e joga a linha lá e fica lá sentado esperando. Aí daí depois de umas 3 horas passa alguém ali. Ô, compadre, tudo bom, compadre? Tudo bom? Ei, mas tá ruim de peixe, eu tô umas 3, 4 horas aqui e não peguei nenhum peixe. Esse pescador fala pro outro, mas também você não vai pegar nunca, essa represa aí acabou de ser feita a semana passada, eles terminaram a semana passada, eles ainda vão pôr peixe nela ainda. Sério? Sério? Não, essa represa acabou para pescar só daqui uns 10 anos, 15 anos. Ó, a pessoa perdeu 4, 5 horas ali sentado no sol quente ali de burrice, falta de raciocínio, né? Então aqui, ó, diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária, né? Então parecia necessária, mas também não foi, né? De colocar o dedinho. Quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, depois a experiência lhe demonstrou a inutilidade. Tá vendo só, gente? Nós temos que estudar essa doutrina mesmo ou não temos? Só não aprende quem não estuda, gente. E o estudo, ele tem que ser ininterrupto, ele tem que ser sequencial, tem que ser, assim, aquele estudo homogêneo. Nós temos que raciocinar.
Então, olha só para você ver. Quando você acreditava, né? Porque naquela época Kardec acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, né? Então, ele pedia para que todos os médios juntassem os dedinhos. Porque vai haver ali, né, uma corrente elétrica. Não deixa de ter fundamento. Porque o nosso eu é energia, o nosso corpo é energia, e em contato com outra pessoa, há uma comunhão de eletricidade, né? Mas não para esse fenômeno. Não há necessidade. Isso é perda de tempo. Isso é ritualismo, né? Tem certas pessoas, eu evito aplicar passe nas pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas assim já assim não é maldade nada, mas de vez em quando quando eu vou aplicar passe, ocorre de vez em quando, isso não é toda hora não. Ocorre uma descarga elétrica no meu eu, passa pelo corpo físico e dá choque nas pessoas. Tem pessoas que às vezes eu encosto nelas. Olha só para você ver. Eu tenho uma amiga minha mesmo que ela pode confirmar isso. Você entendeu? Essa amiga minha mesmo, às vezes conversando com elas assim e tal, às vezes a gente, né, vai entregar a caneta ou celular ou outra coisa assim, um para o outro. O movimento que a gente faz ali sai. Olha só, você tem tudo para não acreditar. Mas essa amiga minha, ela pode confirmar isso a quem procurar ela, né? Essa amiga minha, tanto é que eu tenho assim, tanto apreço, tanto respeito por ela, eu ouso aqui até dizer o nome dela, porque ela pode confirmar isso. Chama-se Dona Lídia. Quantas vezes, conversando com ela, às vezes eu esbarrava nela assim, sem querer, assim, alguns movimentos, eu dava choque nela. Saía aquelas, como se fosse um raio de uma nuvem, e dava choque. Ela falava, ai, que isso? E depois, uma meia hora depois, acontecia a mesma coisa. Então, quer dizer, se pegar aquela energia ali e acoplar, pegar o meu dedo naquele momento e acoprar-se num bocal de uma lâmpada, acende uma lâmpada. Quantas vezes eu em casa, eu pego, faço assim na direção da lâmpada, apaga, a lâmpada apaga. Acende, a lâmpada acende. Dona Lídia mesmo é prova. Eu saindo da casa dela um dia, que ela me convidou para ir lá tomar um chá com sua família, né? E faz tempo que não sai chá mais. Isso aí foi, entendeu? Foi na época da vaca gorda. A vaca emagreceu, acabou. É brincadeira. Mas um poste próximo à casa dela, isso se fundamenta aqui no estudo, tá, gente? Um poste próximo à casa dela, assim, dá pra gente ver. Eu peguei e fiz assim, a lâmpada apagou.
Aí eu falava assim, acende, a lâmpada acendia. Agora apaga, a lâmpada apagava. Acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Aquela lâmpada, ela encontrava-se sobre o meu domínio. Eu a dominava naquele momento. Uma distância mais ou menos de uns 200 metros. Eu a dominava. Agora, querem duvidar de mim? Não tem problema. Agora, não duvide de Dona Lídia, não, porque Dona Lídia é uma pessoa assim, de uma índole que não tem tamanho, de um caráter que não tem tamanho, você entendeu? E confesso que se você perguntar para ela a respeito desses raios que saem das minhas mãos e dá choque nas pessoas, que ela já passou por isso várias vezes, ela já recebeu vários choques e ela presenciou esse processo, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga da lâmpada, e eu quando eu vou, isso ela vai confirmar para você. E eu também tenho comigo quando eu saio à noite assim, né, andando, alguma coisa, eu falo assim, apaga, a lâmpada apaga. Eu passo. O outro, apaga, apaga o poste, a lâmpada. Acenda, aí volta acendendo as lâmpadas todas. Então eu vou caminhando, as lâmpadas vão apagando. Depois que eu atravesso toda aquela rua, as lâmpadas voltam a acender. É o mesmo processo aqui.